Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos Brasileirão, 3 joguinhos para falar, apenas 3 joguinhos, só no sábado, no domingo vão ter muito mais jogos, mas hoje já vamos começar direto por Ceará e Sport. Sport que perde mais uma vez, Sport lanterna isoladíssimo no campeonato. E o Sport, a situação dele tá ficando bem complicada, porque para ele sair da lanterna ele teria que vencer não só hoje, como também outros 3 jogos para poder tentar sair. Já é a 9ª rodada e o Sport tem apenas 2 pontos e aparentemente essa é a pior performance do Brasileirão do Sport no Brasileirão, né? Enfim, falando um pouco desse jogo, Ceará vence com um gol, com 2-0. O primeiro gol do Ceará ele vai sair aos 9 minutos de jogo, já vai ser ali já para começar de primeiro dentro da área, abre o placar, Ceará tranquilão. O Sport até teve chance de empatar logo no primeiro tempo, mas não conseguiu e deu ruim pro Sport, mesmo o primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, Ceará amplia e a vida do Sport se complica mais e mais. Cara, como eu disse, o Sport ele tá numa situação bem tensa e eu não sei, dificilmente o Sport deve se safar. Então, ao meu ver, agora, se nada mudar no Sport, se não acontecer um milagre, se alguém não salvar o Sport de alguma forma, o Sport é um dos rebaixados. A questão é, quem vai cair com o Sport? Vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas vamos com calma. Próximo jogo que eu tenho pra dizer é Vasco e Fortaleza e o Vasco de Fernando Diniz, tá? Oficialmente a estreia do Fernando Diniz. O Diniz já até tinha jogado um jogo com o Vasco na Sul-Americana, que o Vasco tá meio mais ou menos, né? Não tá muito legal. Apesar que o Vasco ele tá meio mais ou menos em todas as competições, né? Tava na zona de rebaixamento até o jogo de hoje, mas aí com o Fernando Diniz conseguiu vencer e saiu da zona de rebaixamento. Mas vamos com calma. Vasco mostra uma apresentação realmente boa, coisa que não acontecia há muito tempo, tá? Vasco vence do Fortaleza e vence com moral, foi 3-0, quer dizer, e poderia ter sido muito mais, poderia ter sido 4 ou 5-0, tiveram gols anulados do Vasco, teve expulsão. Vamos com calma, vamos falar um pouquinho desse jogo. Foi um jogo interessante. Cara, só uma coisa, antes de eu falar desse jogo, se você assistiu até aqui e tá gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral, e vamos seguindo. Cara, esse jogo, ele vai começar já com um gol. Cara, mas primeiro, aos 2 segundos de jogo, assim, no comecinho, um chutão pra frente do goleiro do Fortaleza e quase que o Fortaleza faz gol. Nesse momento do jogo, se você é vascaíno, você poderia ter pensado, bom, então seguimos a mesma coisa, talvez o Vasco vá passar uma certa dificuldade no jogo, vamos, né, ter um problema pra ganhar do Fortaleza. Não foi o que aconteceu. Aos 2 minutos de jogo, o Vasco já começa a resolver sua situação e já faz o primeiro gol. 2 minutinhos, 1-0 em o Vasco e teremos alguns outros gols anulados do Vasco nessa partida. Mas vamos com calma. Bom, vamos lá. 13 minutos de jogo e quase gol do Fortaleza, que perde ali dentro da grande área, quase dentro da pequena área. Então ali o Fortaleza já perde a primeira chance de tentar empatar. O Vasco até vai fazer um gol aos 19 minutos, que se eu não me engano é o gol que seria do Coutinho, mas a bola acho que saiu, o jogador do Vasco dominou com a mão, o juiz não deu o gol e o primeiro tempo termina 1-0. 1-0 não é um placar muito grande, mas assim, pro Vasco que vinha fazendo atuações podres, no primeiro tempo que teve chances de entrar na zaga do Fortaleza que a zaga tava abrindo espaço, né? O Vasco tava chegando. E no segundo tempo, o Vasco chega embaladíssimo. Porque no segundo tempo, antes que dê 1 minuto de jogo, o Vasco faz o gol. Se no primeiro tempo o Vasco fez o gol aos 2 minutos de jogo, no segundo tempo o Vasco quis bater o seu próprio recorde e já foi fazer o gol antes que fizesse 1 minuto. Gol do Vasco, gol do Verratti, e gol do Verratti não é novidade no Vasco, mas só que tem um porém, tá? O Verratti fez o gol com o pé. Isso aí não é novidade, mas é algo raro de acontecer e é algo que vai acontecer nesse jogo 2 vezes, ok? 2 vezes Verratti fazendo um gol com o pé. Aí eu pergunto pra você que é vascaíno, ou pra você que seja o torcedor de outro time e queira botar nos comentários, já é efeito do dinizismo? Você vascaíno já tá sentindo o dedo do Fernando Diniz? Uma pergunta sincera que eu faço aqui pra vocês. Fernando Diniz já tá dando resultados, o dinizismo já tá dando resultados. Verratti fazendo gol com o pé. Ele não fez nenhum gol de cabeça nessa partida, tá? Foi só com o pé.
vamos seguindo aqui o jogo. Nem só de gols e nem só de gols com o pé do Verratti aqui, nem só de lances de ataque. Esse jogo, aos 20 minutos, expulsão do Marinho, e poderia ter sido só uma expulsão do Marinho, ok? Porque o Marinho, ele vai estar sendo marcado ali na pressão do jogo, e ele entra e dá meio com uma cotovelada, um soco ali no jogador do Vasco, e o juiz olha e ele expulsa o Marinho. Só que tem um porém, o Coutinho, que poderia ter ficado na dele, poderia não ter arrumado confusão, poderia ter ficado tranquilo. O Marinho vai levantar ali, sei lá, ele discutindo com o Marinho, ele empurra o rosto do Marinho, aí o juiz expulsa o Coutinho também. Então o Vasco aí, pro próximo jogo, não tem o Coutinho. Só que o próximo jogo do Vasco é contra o Flusão, então pra mim, ficar sem um Coutinho, eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia ficar sem um Coutinho contra o Flusão. Enfim, seguindo o jogo, Marinho e o Coutinho, inclusive, eles até saem conversando. O Coutinho muito mais bolado do que o Marinho, mas os dois saíram até conversando ali de campo. Então, aos 30 minutos, o Vasco vai fazer o terceiro gol, mas calma lá, o gol foi anulado, estava impedido, não valeu o gol do Vasco. Aos 34, 4 minutinhos depois desse gol que foi anulado, aí sim sai o terceiro gol do Vasco e último gol dessa partida, o gol que finalmente fecha essa vitória do Vasco, e é o gol do Verratti com os pés. Cara, será que isso vai virar um novo comum no Vasco? O Verratti agora, além de gol de cabeça, ele faz gol com o pé? Será que o Dinizinho vai proporcionar essa alegria aí pro torcedor vascaíno? Não sabemos, vamos descobrir nos próximos jogos, nos próximos capítulos, ok? Enfim, vamos pro próximo e último jogo que temos desse sábado do Brasileirão. Domingo teremos muito mais jogos, mas vamos lá. 3 joguinhos no sábado, o último jogo que nós temos é São Paulo e Grêmio. E quem vence é o São Paulo, e o São Paulo por pouco. Por pouco não conseguiu o empate. Foi só isso aqui pro São Paulo conseguir empate. Não conseguiu. O juiz não deixou. Marcou pênalti. Eles fizeram gol. Mas vamos com calma. Já tô indo pro último gol do São Paulo. Vamos falar com calma desse jogo. Cara, quem abre o placar é o Grêmio. Então a vitória do São Paulo vai ser de virada. Lá pros 36 minutos, o São Paulo ele dá um presente pro Grêmio. Num contra-ataque, uma lambança da zaga. Um toque esquisito no meio de campo. O Grêmio vai lá. O jogador do Grêmio vai sair sozinho, de cara com o goleiro, só chutar e correr pro abraço, e foi o que ele fez, chutou, guardou, correu pro abraço, 1-0 Grêmio. E aí fica complicada a situação do São Paulo. Mas assim, nessa rodada, na verdade nesses jogos daqui de sábado, se teve uma coisa que aconteceu, foi gol com poucos minutos de jogo, ou gols no começo do primeiro ou do segundo tempo. Então o que vai acontecer é que logo no comecinho do segundo tempo, o São Paulo já vai empatar. Aos 4 minutinhos de jogo, São Paulo empata, e vamos seguindo aí numa história que o torcedor do São Paulo já está acostumado. O empate, já estava ali quase abraçado com o empate, mas não foi o que aconteceu. Lá para os 32 minutos do segundo tempo, pênalti para o São Paulo. Aí vamos entrar num mérito que pode ser um pênalti discutível ou não, não sei. Pra mim, eu não sei, eu não consegui interpretar direito se foi pênalti ou não mesmo. O que importa é que o juiz deu, não importa a minha opinião, o juiz acabou dando pênalti. Até olhou no VAR se teve uma falta antes, que eu aparentemente não achei falta também. Mas não sei, se você achou que não foi pênalti ali no jogador do São Paulo, bota aí nos comentários, fala, não foi pênalti, bota aí sua opinião. Se você acha que foi roubo, pode colocar aí também. Os comentários aí são de vocês, tá aí livre pra quem quiser falar. Enfim, pênalti pro São Paulo aos 32 minutos, o juiz demorou aquele lenga-lenga pra analisar no VAR e tudo mais, analisou, marcou, gol do São Paulo que vira o jogo pro Grêmio. E eu pergunto aqui, será que o Grêmio é um outro candidato ao rebaixamento? Porque assim, até esse ponto do campeonato, existe o Sport, né, que obviamente é o lanterna isolado, 2 pontos na 9ª rodada, é um forte candidato ao rebaixamento. E se continuar do jeito que tá, deve ser rebaixado mesmo. Eu já venho comentando aqui em alguns vídeos que o Santos ele pode ser um fortíssimo candidato ao rebaixamento se o Neymar não ajudar, se algo não mudar, se o Neymar voltar a jogar, pode ser um fortíssimo candidato ao rebaixamento. Será que o próximo candidato ao rebaixamento vai ser o Grêmio, cara? Porque o Grêmio ele vem jogando um futebol feio, até ganha uma partida ou outra, mas vem jogando um futebol feio e hoje perdeu aí de virada pro São Paulo. Até quase conseguiu empatar no finalzinho, numa jogada de desespero lá nos acréscimos, que o juiz deu 10 minutos de acréscimo por causa da paralisação do VAR, mas é a situação aí
do Grêmio, que talvez possa brigar pelo rebaixamento esse ano. Enfim, esses foram os jogos de sábado, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, não se inscreveu, aproveita agora, já se inscreve, deixa o like, dá aquela força, aquela moral pra nós. E amanhã, domingo, tudo bem que esse vídeo vai ser postado no domingo também, mas como tá sendo gravado no sábado, amanhã teremos mais jogos, muito mais jogos do Brasileirão, ali pelo menos uns 6 jogos vamos ter clássico, vamos ter muita coisa pra falar aqui, eu volto pra comentar tudo isso com vocês. Então é isso, rapaziada, vou ficando por aqui, até os próximos jogos, até o próximo vídeo, e eu fui!